Nós servimos o grande Rei. Ele governa todas as coisas. Não existe nada nesse universo, nem uma molécula, nem um átomo, que esteja fora do seu controle. Ele governa todas as coisas completamente e absolutamente como o único soberano absoluto. Toda outra autoridade em qualquer área da vida é instituída por Deus, mas secundária à autoridade absoluta do Criador e sustentador do universo. Quando pensamos no governo civil e o que a Igreja confessa acerca dessa questão em artigo 36 da Confissão Belga, esse é o nosso ponto de partida. Jesus Cristo é o grande Rei. Ele é, nas palavras de Apocalipse 1, em versículo 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano ou o príncipe dos reis da terra. E assim ele é o único que pode exigir nossa total lealdade. Mas neste mundo, Deus instituiu autoridades para governar a sociedade, para tornar a vida viável, para manter a paz, a ordem, para restringir os excessos dos homens e garantir que tudo seja feito em boa ordem entre eles. Em todas as esferas da vida, a liderança é necessária. Na família, o líder é o marido, o pai. Na igreja, os líderes são os membros do conselho, os presbíteros, os diáconos, o pastor, trabalhando juntos no serviço a Deus e pelo bem do seu povo. No local do trabalho, nós temos gerentes e chefes. Nas escolas, nós temos professores e diretores. E a única esfera da vida que toca todas essas outras esferas é o governo civil. O papel do governo civil é garantir que todas essas outras áreas da vida possam funcionar como Deus pretendia que funcionassem. Especialmente para garantir que a igreja possa realizar o seu propósito, pregando e vivendo o evangelho livremente e sem impedimentos. Cremos que o nosso Deus gracioso, por causa da depravação do gênero humano, estabeleceu reis, governos e oficiais civis. Ele quer que o mundo seja governado por leis e planos de governo, para restringir os excessos dos homens e para que tudo transcorra em boa ordem entre eles. Para isso, colocou ele a espada na mão das autoridades para castigar os malfeitores e proteger os que praticam o bem. Eles têm por ofício não apenas restringir e conservar a boa ordem pública, mas também a proteção da igreja e do seu ministério, para que o reino de Cristo possa vir, a palavra do evangelho seja pregada em toda a parte e Deus seja honrado e servido por todos, como ele determina em sua palavra. Além disso, cada um, independente da sua qualidade, condição ou classe, é obrigado a submeter-se aos oficiais civis, pagar os impostos, respeitá-los e honrá-los, e obedecê-los em tudo aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Devemos orar por eles, para que Deus os dirija em todos os seus caminhos, e para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Em razão disso, reprovamos os anabatistas e outros rebeldes, e em geral todos quantos se opõem às autoridades e aos oficiais civis, subvertem a justiça, introduzem a comunhão de bens e perturbam a boa ordem que Deus estabeleceu entre os homens. Então, qual é a nossa responsabilidade em relação às autoridades governamentais? Como a igreja deve viver em relação ao governo? E como nós devemos, como cristãos, viver em relação aos que têm autoridade sobre nós? O artigo 36 explica claramente de uma maneira que é aplicável a todos nós, independentemente
da nossa qualidade, condição ou classe. Não existe uma regra para os ricos e outra regra aplicável para os pobres. Não há uma regra para quem está dentro e outro para quem está fora. Não pode haver uma regra para um grupo étnico e outra regra para outro grupo. Todos somos obrigados a nos submeter às autoridades civis. Somos obrigados a pagar os impostos. Precisamos respeitar as autoridades, honrar as autoridades. Não porque possam ser pessoas particularmente honoráveis, mas por causa do seu ofício. Devemos orar por eles. Isso é importante porque é muito mais difícil zombar, desrespeitar e odiar as pessoas pelas quais você está orando. E devemos obedecê-los em tudo que não é contrário à palavra de Deus. Portanto, não podemos apenas dizer não gosto dessa regra ou não gosto dessa lei e optar por desobedecê-la simplesmente porque pensamos que é uma lei tola. Existem muitas leis tolas em nosso país. Numa democracia, temos o direito e dever, como cidadãos cristãos, de ser participantes ativos do governo, de comunicar com nossos representantes. Se acreditamos que as leis devem ser mudadas ou revogadas, nós temos o direito de falar de forma respeitosa e construtiva. Mas é somente quando os governos implementam leis ou promulgam decretos que contradizem a lei do Senhor que temos o direito de desobedecer, de participar em atos de desobediência civil. Nós precisamos de governos. Na realidade, todo relacionamento humano inclui aspectos de submissão e liderança, até certo ponto. E após a queda no pecado, a necessidade de liderança e submissão tornou-se ainda mais essencial para impedir que a sociedade caísse no caos, na anarquia. Jesus Cristo é nosso Rei, o Rei dos Reis. Mas as autoridades governamentais são chamadas e obrigadas a governar como seus ministros, como seus servos, para manter a paz, para manter a ordem e permitir que a igreja funcione como deveria e proclamar o evangelho livremente. Agora, infelizmente, existem muitas nações nesse mundo em que os governos não estão fazendo o que deveriam fazer nesse sentido. De fato, eu diria que existem muito poucas que levam a sério sua responsabilidade dada por Deus e procuram governar de acordo com a prescrição da palavra de Deus. E assim, nosso dever é orar, e orar mais fervorosamente. E esse dever se torna ainda mais importante por causa disso. Nós precisamos orar para que Deus levante homens piedosos que funcionarão como seus ministros, governando para glorificar a Deus e abençoar seu povo. Nós precisamos orar para que Deus destrua os governantes maus que se rebelam contra Ele, porque a vingança é do Senhor. Nós precisamos orar por nossos irmãos em nações onde a igreja é aberta e violentamente perseguida. E nas nações em que essa perseguição é mais sutil, ou talvez disfarçada de alguma forma, precisamos orar para que Deus desperte a verdadeira fé no coração das nossas autoridades civis, para que se afastem da sua iniquidade. Nós vivemos num mundo imperfeito, manchado por pecado. E isso significa
que nossos líderes, nossas autoridades civis, nossos presidentes, nossos governadores, nossos prefeitos, são homens pecadores. No mínimo, eles cometerão erros. E na pior das hipóteses, atuarão como inimigos de Deus e do seu povo. Enquanto lutamos para obedecer a Deus nesse aspecto da nossa vida, aguardamos ansiosamente o dia em que o Rei retorne em glória para julgar os vivos e os mortos. Nós servimos o Rei perfeito, que já reina, e oramos pelo dia em que esse reinado seja completo, abrangente, por toda a eternidade.